Olá, Jobbers! Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio da 3ª temporada para discutir: o sexo ainda é tabu? É tabu, tá? Não é tá bom. Se tá bom, se não tá bom, já não é um problema nosso. Talvez esteja sendo muito freudiano, mas assim, eu não considero isso um defeito. O ser humano sempre teve muito problema com sexo. Isso que eu estou tentando dizer. Eu não acho que nunca foi essa festa do caqui. Então a gente pode até pensar aqui que talvez o tabu não seja o sexo, mas seja o desejo. O real, né? Aquele que você não conta pra ninguém e tal, aquele que aparece em sonhos, ato falhos, etc, etc. Mas não o ato sexual. Sem dúvida nenhuma, os puritanos, eles produziram uma máquina de reprodução, de repressão sexual gigantesca. Eles têm uma importância na história da sexualidade. Eu acho, na realidade, que hoje em dia a grande herança puritana, as grandes herdeiras da repressão sexual puritana são as feministas. A monogamia que é revolucionária. Alguém falou isso recentemente. Falou. Eu não lembro quem foi, mas essa frase circulou por aí. A monogamia é revolucionária. Essa é uma forma muito louca de você tentar justificar o fato de que você tem um casamento longevo e que quando você todo não é mundo à sua volta fala que não deve ser, que a mulher livre é divorciada, que ela não pode ter homem porque o homem manda nela, não sei o quê. Como você justifica para suas amigas? Você tem que chamar de revolucionário. A palavra revolucionário é a palavra que a gente devia parar de usar, porque ela é ridícula. Ficou feio. Toda essa revolução em politização do sexo, transformada em espetáculo, em ato político, né? O gozo como ato político, dizer como eu gozo, nem necessariamente goza, mas dizer que eu sou de tal, eu tenho uma tal orientação sexual como ato político, o meu desejo é assim no ato político, seguramente já fala de um desejo morto. Quando você faz festa, desfile, né? Quando você faz essas coisas, espetáculos, né? Em que você pode interpretar determinados papéis, assim, é porque, sexo é rolo. Com desejo é rolo. As gerações novas estão, então, transando menos estatisticamente, transando mais tarde, ficando mais próximas dos pais. Adicione-se a isso remédio psiquiátrico. Isso acaba bastante com o desejo. Acaba bastante com o desejo e você tem uma sociedade que transa menos. Não há dúvida de que quando você torna público isso tudo, seja via ciência ou seja via festa, né? Isso desmancha o tabu do sexo, sim, mas antes de tudo deixa todo mundo meio broxa. Olá, Jobbers! Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio da 3ª temporada para discutir: o sexo ainda é tabu? É tabu, tá? Não é tá bom. Se tá bom, se não tá bom, já não é um problema nosso. O que a gente vai discutir aqui, esse é tabu, né, Pona? Sexo ainda é tabu? Acho que não. Ninguém tá nem aí pra sexo. Ninguém tá nem aí, ninguém tá nem transando, tô falando sério. Não, também. Tá nem aí. Ou tá medicado, ou são as novas gerações que não têm apreço pela coisa. Mas, vamos lá no nosso... É uma das coisas que a contracultura acabou. Foi com o sexo. Para de hackear a minha pauta. Toda vez é isso. Bebê, vou chamar a diretora. Que ela sim manda aqui. Olha, vai, vou começar então. Vamos para o nosso percurso histórico. Começando com a sexualidade na Grécia. Eita. Então eles, né, acho que gostavam mais da coisa, porque ela fazia parte da vida pública e privada. Sim. Tinha um negocinho ali, né? A humanidade, se você pensar desde a pré-história, seguramente fazia mais sexo do que hoje. Não tinha muito o que fazer. Isso tudo também tá ligado ao episódio do Mal-Estar na Civilização, que a gente fez e que fala da pizza, os outros importavam mais, porque, inclusive, você não tinha o que fazer, não tinha... Os seres humanos se divertiam com os outros, entendeu? O entretenimento matou hoje o você não sexo. precisa de outros. Inclusive, não precisa fazer sexo. Mas, de vez em quando, assim, porque é saudável. Vamos sair da pré-história, que eu não vou tão longe, voltar para a Grécia e discutir a sexualidade na vida pública na Grécia, como tendo um papel pedagógico e social. O que acontecia lá? Dizem que os caras mais velhos, mais sábio, mais poderoso... Dizem. Os caras mais velhos, mais poderoso, transava
com os meninos, os efebos, como se fala. E... Achei que ele ia falar os efêmeros. Não. E as mulheres, o sexo com as mulheres era essencialmente reprodutivo, dizem isso, né? E que na realidade, portanto, havia o que se chama depois de homossexualidade, né? Sim, nessa não havia época... essa ideia de separação de gênero, de sexo, como se fala aqui, né? Sexo era sexo. Se fala hoje, é. E, entretanto, o homem poderoso mais velho estava na posição dita masculina ativa, enquanto o menino jovem, ingênuo, que estava aprendendo, aluno, estava na posição dita feminina passiva. Então, o homem era superior, o homem mestre, tá? E o aluno era inferior. Então, talvez se tivesse mulheres que também fossem alunas, as mulheres também fariam sexo com seus professores, como fez muitas vezes ao longo da história. Então, exatamente, é porque as mulheres não eram nem cidadãs, né, no mundo grego, então havia essa distinção, por isso que os homens, em sendo cidadãos, eles no ofício ali de mestre, aprendiz, com essa função pedagógica, tinham toda essa liberdade sexual, porque eram cidadãos também, então fazia realmente, dizem, parte da educação. As mulheres não estavam, isso que o Pondé está dizendo é porque as mulheres não eram cidadãs, então elas não estavam participando ali dessas atividades da polis, sexo por assim como dizer. Pedagogia. Ai, o pessoal vai me matar que eu arrastei a cadeira. É participar da assembleia e fazer sexo como pedagogia. As mulheres nem participavam da assembleia, nem faziam sexo com pedagogia. Era sexo reprodutivo. Então você vê, era uma concepção de sexualidade totalmente diferente do que a gente tem. Aparentemente, sim. Ainda no mundo grego, a gente tem toda a relação com a mitologia. Os deuses transam entre eles, com os humanos. Tem toda essa atmosfera libidinosa. Zeus tem filhos com humanos, deusas têm filhos com humano, Aquiles, filho de Tétis, se não me engano, com humano. Quer dizer, você tem... É engraçado que as deusas eram bem cidadãs, né? Você vê, né? De onde que eles construíram essa ideia Se eu de que fosse deusas... grega, eu queria ser deusa. Não, é interessante, né? Porque as mulheres eram tão fora do circuito da cidadania, como se fala. Do exercício. E, portanto, não tinham poder público, né? Enquanto que as deusas eram poderosas, né? Mandava e desmandava. Faziam o que queriam. Pelo menos, né? Como será que se chegou nisso? Como que a materialidade da sociedade grega chegou a produzir deusas tão poderosas se as mulheres não eram? Acho que é uma compensação utópica. Pode ser, não sei. Dizem. Dizem, pode ser. Ou seja, na sociedade grega tem sexo pra todo lado, né? Tem aparentemente, sim. Os caras faziam atletismo pelado, né? É uma coisa, né? Eles ficavam pelados, lutando, fazendo... Eles inventaram Olimpíadas, né? Até hoje você vai na Alemanha, se bobear ali, tá todo mundo meio pelado, né? Porque para nós brasileiros é bem estranho. Você fala aonde? Fazendo esporte? Não, fazendo esporte não. Naquelas termas, aquelas coisas de praia. Sim. As praias alemãs são péssimas, mas no verão todo mundo tudo bem. pelado. Enfim, a sexualidade, então, permeia o universo grego, seja no exercício da cidadania, que era a coisa mais importante para o mundo grego, seja na mitologia dos deuses, que talvez seja a segunda coisa mais importante. Era bem sério. Era bem sério, né? A relação dos homens com os deuses. Isso quer dizer que ali o sexo não era tabu. Aparentemente não, né? Dizem. Sim. Não, quando eu digo assim... eu acho que a humanidade nunca foi muito boa falando de sexo, sabe? Então, aparentemente não era. Porque existia sexo com mulheres na reprodução, então os homens casavam com mulheres, mas tinham amantes homens, supostamente. O Banquete do Platão é um diálogo, inclusive um dia eu cheguei a escrever uma coluna na Folha, em que o título, se não me engano, era assim, o patriarcado gay do Platão. Porque, acho que era mais ou menos assim. Mentira. Era. Eu perdi essa. Porque era analisando o Banquete, em que é claramente um texto homoafetivo. Sim. Né? Todos os amores que são falados,
né? Apesar de que quem vem falar de Eros e tal é uma mulher, né? A famosa Diotima, né? Mas assim, então tem umas coisas que, né? Mas o que as pessoas falam ali, inclusive o famoso discurso do Alcebiades em relação a Sócrates, né? O Sócrates, o amante ideal, não sei o quê, tarará. Então, aparentemente havia apesar que no banquete não tem isso, né? Eles estão falando de filosofia. Mas tem essas analogias eróticas o tempo inteiro. E eles mesmos, o erótico, Eros, vem de lá. Os deuses e deusas eram super eróticos, né? Sim. As relações super eróticas. Transavam, então, faziam segundo. ali rolava, era um rolava, bacanal ali o mundo dos as deuses. estátuas peladas, né? O trabalho de... deve ter sido. Eu acho que era mais liberal que nós. É possível que seja. Possível que seja. Bem obcecados com a morte e tal, os gregos, com a finitude. Aí aproveitava a vida, né? Outro dia eu vi alguém falando que se o cristianismo não tivesse acontecido e a gente tivesse uma linha reta da Grécia até hoje, a gente não ia ser obcecado por sexo, e sim pela morte, como os gregos. Aproveitando o cristianismo, o que aconteceu nessa passagem com o fim do Império Romano, vem da Grécia a Roma e para o cristianismo, o que aconteceu com o sexo? Aí. A verdade é que, aparentemente, o cristianismo iniciou um processo de repressão, usando uma palavra comum, né? Não é comum, mas é comum também. O cristianismo teria começado um processo de repressão do sexo e toda a demonização que se associa ao sexo, sendo a pergunta exatamente de onde veio isso, porque na realidade não dá para rastrear essa obsessão absoluta com o sexo no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, como se fala no judaísmo, entende? É assim, seguramente quando você fala dos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados nas cavernas do Mar Morto, que eles chamam manuscritos do Mar Morto, das comunidades de Qumran, que é a região, né? No Mar Morto, em Israel, ali você vê claramente uma coisa com a pureza, um combate ao mal, né? Então, a impressão é que, de alguma forma, os gregos eles não eram... O mal e o bem era muito misturado, não tinha isso, né? Mas a obsessão que o cristianismo criou com relação ao sexo não vem, evidentemente, do judaísmo antigo. Né? Não parece vir do judaísmo antigo. É possível, quando você pega, por exemplo, no Platão existe uma desqualificação significativa do corpo, como todo mundo sabe, né? Platonismo. O corpo não tem valor, Mundo das ideias. O que é sensível é enganoso, né? O mundo das ideias perfeitas, imateriais, o próprio banquete, né? O amor físico, ele é considerado uma coisa menor, né? Porque o amor verdadeiro é o amor que leva você ao conhecimento, né? Ao mundo das ideias. Então, não é impossível que esse problema com o corpo tenha sido herdado da própria Grécia, sabe? Uhum. Isso não é... Eu não estou inventando a roda aqui, não. Isso não é impossível de ter acontecido. Que o cristianismo tem importado isso nas suas contaminações gregas, né? Porque no mundo israelita antigo isso não é claro desse jeito. E entende? Aí você dizia que no mundo grego não havia essa coisa de bem e mal. Então a gente está trabalhando com o mundo grego que é mais ambivalente, trágico. Tudo meio misturado. E aí vem para o mundo do cristianismo que daí é mais maniqueísta, por assim dizer. Então, essa é exatamente. O maniqueísmo é a forma de cristianismo, né? Em que você tem dois princípios do bem e do mal. Os qumranitas, eles vivem cerca de 150, 200 anos antes de Cristo e adentram o período cristão, né? E vão ser eliminados junto com a eliminação final do Estado judeu antigo pelos romanos. Mas esse dualismo radical, sabe? Do lado bem, do outro lado mal, que é muito provável, é razoável imaginar que isso tem uma herança persa, zoroastra, sabe? Da religião persa antiga.
de que havia dois princípios, como a gente chama maniqueísmo, o caso do profeta Mani cristão, que mistura o cristianismo com esse dualismo persa antigo, né? Então, essa busca obsessiva por pureza, né? Não é que não exista, por exemplo, no mundo grego, a ideia de você ter vestais, virgens, entendeu? É assim, o ser humano sempre teve problema com sexo, sabe? O que eu estou querendo dizer, talvez esteja sendo muito freudiano, mas assim, eu não considero isso um defeito, o ser humano sempre teve muito problema com sexo. Isso que eu estou tentando dizer. Eu não acho que nunca foi essa festa do caqui. Sim, mesmo sabe? Na Grécia, que parecia a festa do caqui. Tanto que você tinha as vestais, as virgens, as puras, sabe? A gente sempre foi obcecado por uma espécie de pureza. Olha, Fedra. Olha a Fedra, certo? Essa peça que eu estou aqui na cabeça com a versão do Sêneca romana, mas a origem é grega. Né? Na sua origem grega, quer dizer, Fedra, que fica obcecada pelo Hipólito, seu, como chama? Filho de adoção, não, enteado, que era filho do marido, mas não dela. Né? A Fedra fica obcecada pelo seu enteado Hipólito e quer transar com ele, se apaixona enlouquecidamente por ele. Né? E Hipólito tem voto de castidade, né? Ele adora a deusa Artemis. E a Afrodite fica afim dele e ele não dá bola para Afrodite. Ele é um homem que faz uma escolha de ser um sacerdote da natureza, da pureza. Olha aí! E aí Afrodite resolve castigá-lo, fazendo com que Fedra, sua madrasta, se apaixone por ele e comece a persegui-lo. E como sempre, ninguém acredita que é ela que está perseguindo ele. Quando ela fala que é ele que persegue ela, todo mundo acredita, né? Mas assim, olha aí. Do ponto de vista da psicanálise de novo. Rolo... O problema é o desejo. Tá ali. Então, eu não tenho essa certeza que a Grécia é essa festa e que todo mundo era absolutamente livre. O que eu tenho certeza é que devia ter muita violência sexual, isso com certeza. Se pegava muita mulher, guerra, sabe? Ou homem jovem, se violentava. Isso isso é o clássico da guerra, né? Acaba não, você toma um determinado lugar, a primeira coisa que se faz é estuprar as mulheres e saquear. Afinal de contas, por que tanto desejo de estuprar as mulheres? Se as mulheres não eram objeto de desejo. Por quê? Não, sei lá. O desejo, ele é curioso, né? Ele é um enigma, né? Do ponto de vista... Um problema. E um problema. Mas o enigma é no sentido de que você passa uma vida inteira tentando entender o seu, por que ele faz esses caminhos e descaminhos e não consegue. São misteriosos os caminhos do desejo, não só de Deus. Exatamente. Então, por isso que talvez, e aqui a gente está realmente pensando junto, né, Pondé? A gente montou a pauta... mas não tem como pensar sobre sexo, falar sobre sexo, sem olhar para isso, para as ambivalências, né, a gente não tem uma tese aqui, a gente não chegou com uma pauta tese pronta para falar para vocês, sexo não é mais um tabu, ou sexo ainda é um tabu. A gente está pensando junto aqui porque pode parecer, num primeiro momento, que a Grécia era um lugar mais liberal do ponto de vista sexual, mas... as histórias dos descaminhos do desejo, que nem ele falava da Fedra, do Fedra, né? Da Fedra. Ela é a madrasta do Hipólito. Dá notícias para nós de que não era tão tranquilo, porque se fosse tranquilo, ela poderia, então, transar com seu enteado e, já que estamos no mundo grego liberal... voto de castidade. Então não foi a Igreja Católica que inventou, como tem gente por aí que acha. Isso. O voto de castidade. Onde eu quero chegar sempre tem uma noção moralizante, de moral, que vem acompanhada ao desejo e sempre tem incesto na parada. E aonde tem incesto na parada, alô, Freud, chama o Freud, é o Freud quem diz, não sou eu. Aonde tem incesto na parada, tem tabu. Porque aí você tem uma norma, né? Uma proibição. Exatamente. E o desejo, aparentemente, ele gosta de coisas proibidas, que ele não tem acesso, né?
E o desejo então é sempre um problema, né? Se você conseguir ficar sem desejo, o ideal. Se as hoje em dia pessoas tem não muito desejassem umas às medicamento, outras, viu? Tá fácil. você sabe, se as pessoas não desejassem umas outras, como imaginava Tolstói. Metade das coisas do mundo não aconteciam. Tolstói tinha essa utopia de uma humanidade no futuro, que homens e mulheres viveriam como irmãos cristãos, partilhando uma espécie de socialismo cristão, assim, anárquico. Um pouco Marcuse também, né? De você chegar num estado como esse, e aí o mundo seria perfeito, porque o desejo sexual entre as pessoas tira as coisas da rota. E é um problema mesmo, é que hoje se mente muito, desde a contracultura, você não vai deixar eu falar, se mente muito sobre sexo, é pior do que antes, né? Mas ele tira da rota. Exatamente. E o que a gente está querendo dizer, o que eu acho que a gente está querendo dizer aqui, é que por mais liberal que a sociedade grega fosse, quando vem as proibições, aquilo que não está na norma do que é aceitável dentro das normas para o desejo, quer dizer, por mais liberal que fosse, tinham normas. Porque senão ela podia transar com enteado, certo? Se esse bacanal grego, Sim. todo mundo transa com todo mundo, por que tem a norma de que o enteado não pode? E por que ele faria voto de castidade? Tem valor em ser Isso, casto. Exatamente. Tem valor em ser em casto, abnegar né? o sexo. Então, abrir mão do sexo como prova de que você fez uma escolha na vida, de que você quer ser puro para adorar Artemis. Então, a gente pode até pensar aqui que talvez o tabu não seja o sexo, mas seja o desejo. O real, né? Aquele que você não conta pra ninguém e tal, aquele que aparece em sonhos, ato falhos, etc, etc. Mas não o ato sexual mecânico. Aquele que você não pode. Com certeza. Tanto que você tem muito por aí discurso sobre ato sexual mecânico, como você falou, puramente. E no entanto, a humanidade não parece um milímetro melhor resolvida nesse assunto desde os anos 60 para cá. Eu vou chegar nos anos 60 aqui para ele não Chega me matar. logo. A gente passa, então, o cristianismo... Ao mesmo tempo que tem o cristianismo, tem uma aristocracia que também faz uma festa, que é meio grega nesse sentido. A aristocracia também é um belo bacanal. A gente tem ali o Marquês de Sade, alguma literatura que dá notícias disso. E vem a burguesia puritana. Sim. Os puritanos, você está falando, os protestantes puritanos. Isso. Que aí tem sem dúvida nenhuma, os puritanos, eles produziram uma máquina de reprodução, de repressão sexual gigantesca. Eles têm uma Funciona até importância hoje, né? na história da sexualidade. Eu acho, assim, na realidade, que hoje em dia a grande herança puritana, as grandes herdeiras da repressão sexual puritana são as feministas. Mas a monogamia que é revolucionária. Alguém falou isso recentemente. Falou. Eu não lembro quem foi, mas essa frase circulou por aí. A monogamia revolucionária. Essa é uma forma muito louca de você tentar justificar o fato de que você tem um casamento longevo, e que quando você todo não é mundo à careta. sua volta fala que não deve ser, que a mulher livre é divorciada, que ela não pode ter homem porque o homem manda nela, não sei o quê. Como né? você justifica para suas amigas? Você tem que chamar de revolucionário. A palavra revolucionário é a palavra que a gente devia parar de usar, porque ela é ridícula. Ficou feio. ridículo. Depois da guilhotina ali, depois que os caras cortaram as cabeças e tal. Ali tinha sentido. O que eles estavam fazendo tinha um sentido claro. Eu estou falando, depois que a publicidade se apropriou da palavra Porque revolucionário, revolução você acabou. corta a cabeça, ou não é revolução, certo? É reforma, outra coisa. Os gregos não tinham. É um texto clássico esse, revolução ou reforma, só para... Os gregos não tinham palavra revolução. A palavra revolução em grego não existe. Né? Então, quando se tenta rastrear isso, você tenta identificar como que o caminho foi feito até chegar lá no Renascimento e se colar a palavra revolução nessa concepção dos gregos de desordem. Revolução era algo para ser evitado, ruim. se você falasse no grego, para um grego. Bom, voltando aos burgueses puritanos e suas descendentes feministas, que Pondé falou, são não contra fui o eu. sexo. Não fui eu. Nessa longa história da sexualidade, então, parece que houve uma repressão frente ao que era a sexualidade aristocrata, que era mais livre, não existia também a ideia do casamento por amor, o casamento aristocrático era um casamento político,
né? É o econômico-político, né? Econômico-político, sim, mas com mesmo que fosse certeza, econômico, era com era vistas... político, com visão a juntar poderes, evitar guerras, coisas assim, né? E aí as vem pessoas que eram pobres, simplesmente, não casavam. Se juntavam. Porque o casamento, uma função primordial dele é dizer para quem vai o patrimônio. Se não tem patrimônio, Alô, não tem nada, herdeiros. então transe com quem quiser. Sim. Quem é quem o é o responsável filho, pelaquela barriga? É. Ah, não tem patrimônio em jogo? Então faz filho com quem você quiser. Quando tem patrimônio, a coisa começa a pegar. Até hoje, qual é o pai ou a mãe, sei lá, de uma menina multibilionária ou um menino multibilionário que vai olhar com bons olhos, se disser que vai é mentiroso, certo? Que vai olhar com bons olhos a ideia do seu filho multibilionário ou sua filha multibilionária casar com alguém que não tem onde cair morto. Hoje. Vai dar pau. Porque quando entra... vai fazer prenups radical. Olha, você não pode nem... Você não pode nem partilhar o copo, tá? Até os copos têm que ficar separados. Não pode ter nenhuma chance de deslize na propriedade dos bens, né? Os antigos mentiam menos. Enfim, tem essa tese de que o sexo ficou mais puritano, repressivo, por conta... É um fato. Exato, mas aí eu vou trazer o Foucault. Foucault. Associado ao cristianismo, inclusive, ao longo o cristianismo foi avançando, né? Sim, mas aí tem a contratese do Foucault, que eles não eram repressivos. Na verdade, é que a finalidade do sexo era a reprodução. E para o Foucault, o sexo, ao ser tornado objeto de estudo, deixa de ser tão repressivo quanto ele era. Todo mundo passa a falar dele o tempo inteiro. Então, e buscar a solução da vida falando do sexo. E é isso que está na base da gente pensar se isso fez com que o sexo deixasse de ser tabu. Por exemplo, torná-lo num objeto de estudo, num campo de estudo, trazê-lo para o dia a dia falar. Quando que a gente ia fazer um programa falando só sobre sexo? Eu acho que trouxe, inclusive, a possibilidade da migração de certas obsessões intelectuais, sintomas de intelectuais, para a discussão do sexo. Entendeu? No sentido de que você começa a destrinchar, começa a debater, começa a defender muito o sexo, fazer propaganda no sentido de marketing, propaganda no sentido de dizer que é muito legal, não sei o quê. E aí eu acho que você dissolve mesmo o desejo. Quando você começa a buscar na sexualidade a solução para a sua vida, né? O Nelson Rodrigues deixava isso muito claro, né? Sexo não salva a vida de ninguém. Sexualidade não salva a vida de ninguém. Não resolve a vida de ninguém, né? E é uma das culpas da contracultura que pegou isso e popularizou a tal da revolução sexual. Então, agora chegamos na contracultura, agora eu vou deixar ele falar da contracultura. Por quê? Porque é um momento importante da pauta do sexo e da sexualização, dos gêneros. E aí a coisa começa. Se ali o Foucault já estava falando que o sexo era um objeto de estudos, com a contracultura vira, então, uma pauta, né? Uma agenda política além de um objeto de estudo. E essa história da revolução sexual... Da micropolítica. Que então as meninas começaram a transar, né? Não é mentira, as meninas sempre transaram. Pergunta para suas avós. Pergunta. Né? Todo tipo de sexo, não só sexo papai e mamãe. Criou-se esse mito que as meninas tinham que casar virgem. É claro que esse discurso estava por aí. Sim. Né? Ainda tá. Ainda tem alguns casos que hoje está. Né? Mas assim, a contracultura, grande produto da contracultura foi criar o marketing de comportamento, cara. Ela criou essa prática de você vender um comportamento que não existe, como se ela tivesse criado esse comportamento, né? Quando todo mundo sabe, os caras que ficavam falando de amor livre, queria pegar alguém. Liberte seu corpo. Seja livre. Meu corpo é político. É no tempo que os caras queriam pegar alguém, né? Então, e a gente vai chegar lá, mas antes disso eu queria trazer essa questão ainda, né, sobre a popularização do discurso, de falar-se
assim, do sexo na boca do povo. Programa de TV. O programa de TV, exatamente. Eu quero chegar naquela carta do Bauman, do 44 Cartas para o Mundo Líquido Moderno, e que ele conta a história da Vivienne. Vivienne é uma moça que tem um marido que chega num programa de talk show e fala para sei lá quantos milhões de espectadores ao vivo que o casamento com o marido dela, que estava no talk show, não havia lhe rendido nem mesmo um orgasmo durante toda a sua vida, porque ele tinha ejaculação precoce. E ela fala isso e o Bauman fala, aqui a gente tem uma mudança entre aquilo que era da ordem pública e aquilo que era da ordem privada. Aqui a gente tem uma transformação, uma espetacularização daquilo que era a quintessência do íntimo. O sexo. Com o marido. E a ejaculação precoce do marido. Era uma coisa, não ia botar na roda, muito menos na roda. E o que deve ser uma coisa que acontece com muita frequência, muitas vezes, né? É por isso que, assim, nesse nível aí, não é nem mais a discussão da vida sexual e do sexo como objeto de ciência, digamos assim, apesar que vai colar, né? Então, tratamento, não sei o que e tal. Isso daí é simplesmente você transformar uma conversa que é meio fofoca numa emissão pública, num espetáculo, né? E daí você traz, aí isso vai ser associado à ideia, então, de libertação, de emancipação, né? E aí porque evidentemente você pode ter uma vida sexual ruim, você pode ter uma pessoa com quem você goza menos e uma pessoa com quem você goza mais. O que não significa que você pode ficar com a pessoa que você goza mais. Certo? Quer dizer, a gente está longe desse tipo de situação. O sexo continua sendo um problema para ser lidado no mundo civilizado. Eu acho até que nem tanto o sexo, mas o desejo. Porque a gente continua com essas normas. Do desejo, mas eu digo, nesse caso ela tinha um problema mecânico, né? Essa mulher tinha ele tinha um problema mecânico e ela, via casamento, tinha um problema mecânico que nunca conseguiu gozar, né? E eu quero trazer aqui, que a gente está falando, né, de sociedade do espetáculo, da Vivienne e tal, que o nosso querido falecido Bauman trouxe, para trazer a citação de um filósofo que escreve na Folha às segundas-feiras, abre aspas, a sociedade do espetáculo destruiu o gozo sexual, fecha aspas. Quem disse isso? Não sei. Por que ela destruiu o gozo sexual? Primeiro, assim, tudo que você torna espetáculo destrói a essência da coisa. A aura da coisa. Destrói a aura. Nessa linguagem, destrói a aura. E porque o que aconteceu especificamente, o conceito foi pensado no âmbito da política, certo? Sim. A sociedade do espetáculo, inclusive, torna a política espetáculo e daí a coisa desce a ladeira. Certo? Se perde, se aliena, toda aquela discussão do Guy Debord. Então, como nesse texto que você citou, eu estou fazendo uma relação, nessa coluna da Folha, eu estou fazendo uma relação do sexo com ato político. Né? E com como chama isso? De você... Da micropolítica. Mas o que eu quero dizer é das pessoas falarem da sua vida sexual, isso que eu quis dizer. Tornar um objeto que você fala, torna público. Igual a Vivienne. É espetacular. Só que isso hoje está claramente vinculado a uma ideia do que você está chamando de micropolítica, né? Que eu chamo no texto de política pequena. Né? Então, assim, então, as pessoas têm gozos que são políticos e gozos que não são políticos. O gozo heterossexual não é político, não significa nada. Né? Mas o gozo das populações LGBTQIA+, eles têm um componente político importante. Por quê? Porque a ideia da desconstrução do gênero heteronormativo, tudo que a gente conhece na discussão atual. Então, para os héteros... Né? Não tem um componente político revolucionário. Sim, entendi. Né? Entende? Então, na medida em que a política foi tornada espetáculo e na medida em que o sexo, certas formas de relação sexual foram tornadas ato político, certo? Então, a política é espetáculo, o espetáculo também destruiu, a sociedade do espetáculo destruiu o sexo, destruiu o desejo. Acabou. Acabou de fato, porque virou, na realidade, alguém que sai por aí dizendo, não, eu gozo super bem, deve estar mentindo. Falando em gozar super bem, eu vou trazer o Freud aqui, mas antes, porque não dá para falar de sexo sem Freud, né?
Mas antes eu vou remeter a um texto que a gente já fez um episódio aqui, que é o Porquê Somos Infelizes, que a gente abordou o mal-estar na civilização. E antes de eu falar, eu queria que você clicasse, curtisse, comentasse, engajasse com a gente para o algoritmo entender que o conteúdo é bacana caso você ache, né? Dizem Claro. que pode ser bacana. Você é uma pessoa livre, numa democracia você vive. Bom, vamos trazer o Freud, né? Porque ele também tem uma tese... Não tem uma tese, né? Mas a ideia do mal-estar na civilização... E se você assistiu os nossos 2 episódios, né? Do Porquê Somos Infelizes e qual a miséria dos tempos atuais... A gente fez essa passagem, que eu não vou reconstruir toda aqui de novo... Mas quando você passa da sociedade mais repressiva moralmente, em que a culpa pelo desejo é enorme, esse mal-estar, essa infelicidade, para uma sociedade não repressiva, você tira um elemento importante do desejo e do sexo. Sim. E aí, você pode matar. Sexo sem repressão, ou desejo sem repressão, ele pode se perder se realizando e acabando... Na realidade, a força dele. E exatamente, porque a intensidade, né? Como disse no episódio, e repito aqui novamente, o Freud está pensando em termos de economia libidinal. Então, o gozo sexual, ele tem uma intensidade, ou o da agressividade, né? Os dois mais fortes, eles têm um nível de descarga muito mais intenso que qualquer outro tipo de satisfação. Não adianta você comprar o shopping inteiro. Não vai adiantar, que não vai ser o mesmo tipo de satisfação. Não há... Óbvio que há satisfações substitutivas, mas elas são sempre mais amortecidas, né? E a gente vê as novas gerações, estudos, inclusive aquele que você fez o prefácio da Jean Twenge, que as novas gerações estatisticamente estão transando menos. Mais tarde e menos. E se fala muito, é todo mundo livre. Isso, exatamente, é esse o ponto. A gente está numa sociedade, então, depois da contracultura, em que o sexo foi tornado objeto de ciência, objeto de política, se fala, se espetaculariza o sexo, se arrebenta com a dimensão privada e íntima dele, ele continua sendo um problema. Não tem melhor forma de se acabar com o desejo sexo do que pensar um desejo cidadão. Sexo cidadão. Politicamente correto. Não, a política acaba com o desejo. Acaba. Ela acaba. E aí que tá. E assim, essa ideia, então, pessoas livres, cidadãos livres, então são mais resolvidos sexualmente. A gente está atolado nisso aí. As gerações novas estão, então, transando menos estatisticamente, transando mais tarde, ficando mais próximas dos pais. Adicione-se a isso remédio psiquiátrico. Isso acaba bastante com o desejo. Acaba bastante com o desejo e você tem uma sociedade que transa menos. É uma forma de torná-la mais segura. Transar menos. Não fazer muito... Não, porque... Nós já tem 8 não, bi, porque né? o desejo... Não só porque você reproduz, porque não se reproduz mais tanto, né? Você pode transar e não reproduzir. Mas porque... é sempre um risco. Quando você está com alguém movido pelo desejo, é sempre um risco. Sempre pode sair do controle, pode derivar para alguma coisa. E eu não estou nem falando de pessoas mau caráteres. Não, e narcísicos que somos, não temos... Aí, veja o nosso episódio de cultura do narcisismo, porque o narcisista não é do leste, né? Não é aquele que tem alta autoestima, aquele que tem baixa. Então, narcísicos que somos, vamos ter mais medo ainda, né? Desse investimento. Sim, bom, o Leste já tinha feito esse diagnóstico, né? Dessa certa dificuldade da relação entre os sexos, né? Como ele fala no livro Sex Warfare, ele fala. Então, assim, é por isso que eu acho que... Essa é uma discussão bastante infernal. Eu entendo que uma das grandes sacadas do Nelson Rodrigues é ter vivido naquela época um mestre na periferia do capitalismo, como diriam sobre o Machado. Quer dizer, ele está ali num país periférico, certo? E ele ter sacado que toda essa história de revolução sexual é um puta de uma coisa falsa, sabe? Uma masturbação, certo? Que aí grudou na política. Não, e o mais louco é isso, né? Você vai olhar para
relações abertas e conversar com quem tem. É tanta regra que tem muito mais regra que na monogamia. Monogamia assim, não pode ficar com outro, pronto, acabou. Outra assim, pode, mas assim, ligar no dia seguinte não pode. Também trocar mensagem não. Dar like no Instagram também não pode, mas pode transar. Jura? Não pode dar like no Instagram? Não, tô aqui, né, livre criação. Mas é tipo mas é isso, é que cheio seja. de muitas regras, assim, né? Porque de alguma maneira tem que controlar. Porque se não controla, como que controla? Que é a grande pergunta. E se interessa por outro, como é que vocês fazem? Como é que é? E se alguém fica grávida? Isso, Né? Quando alguém fica grávida, Isso. sempre complica. Quem vai ser o pai? Né? Quem é o pai? E um tem patrimônio, o outro não tem. Né? Afinal de contas, quem vai assumir a responsabilidade? É claro que tem gente por aí querendo criar legalmente a figura de família 3, família 4. Né? O mundo vai ficando cada vez mais ridículo. Um último aspecto que eu queria chamar a atenção, que também está num episódio nosso, que é o Educando com o Cu. Sim, essa ideia Onde é o forte. sexo foi parar? O cu nos une. Como foi uma coisa que eu vi numa universidade uma vez. Cus do mundo univos. Não, mas era o cu nos une. A frase era essa, que tá meio Credo. assim, né? Tá meio assim, uma versão bastarda do proletários do mundo univos, né? Jesus, eu tenho Mas até é onde foi vergonha de parar. falar, porque realmente educando com o cu é um negócio Mas que... é onde foi parar. É onde foi parar né? o sexo, É assim, exatamente. Então, na realidade, Uma assim... episteme. Na realidade, toda essa revolução em politização do sexo, transformada em espetáculo, em ato político, né? O gozo como ato político, dizer como eu gozo, nem necessariamente goza, mas dizer que eu sou de tal, eu tenho uma tal orientação sexual como O ato meu político, desejo, o meu desejo é assim no ato político, seguramente já fala de um desejo morto. Quando você faz festa, desfile, né? Quando você faz essas coisas, espetáculos, né? Em que você pode interpretar determinados papéis, assim, é porque, sexo é rolo. Com desejo é rolo. Então, por isso que eu tenho... Tá me dando essas epifanias de ficar pensando que talvez o tabu seja mesmo o desejo. Porque tem um tipo de sexo que não é. Você tem que construir a vida civilizada organizando minimamente o desejo. Preceitos morais mínimos. Inclusive chegando ao ponto de entender que muitas vezes, para você viver uma sociedade civilizada organizada, você tem que abrir mão do desejo. Exato, é por isso que eu tô falando das relações Abrir mão. abertas, que estão cheias de regras. Por quê? Porque elas são abertas, mas elas precisam o quê? Controlar o desejo. E o desejo pelo outro. E controlar os desdobramentos do desejo, como você trazia. Por isso a melhor que é a coisa gravidez. a melhor coisa que vai acontecer é quando ninguém mais desejar ninguém. Esse é o objetivo da civilização moderna. Adiciona isso, remedinho. Não desejar ninguém. A vida E é muito mais sujeitos fácil. narcísicos que não querem investir no outro. Acabou. Voltando no Foucault, ele então acreditava que se a gente tornasse o sexo uma ciência, um objeto de estudo, a gente ia falar mais sobre isso. Logo, ele seria menos tabu. Isso não aconteceu, né? Olha, por sorte do sexo, quando Foucault vivia, ainda não aconteceu isso. Mas não há dúvida de que quando você torna público isso tudo, seja via ciência, ou seja via festa, né? Isso desmancha o tabu do sexo, sim. Mas antes de tudo, deixa todo mundo meio broxa. Então, eu tô pensando aqui na sociedade brasileira. A gente tem carnaval, a gente tem o funk, que é super nori, né? Erótico. Obsceno. É obsceno mesmo. As letras, juro, teve um dia que teve uma festa onde o Marco toca e tocou funk. Eu parecia uma jovem senhora de 90 anos horrorizada com as letras. Horrorizada. Era olha, era um negócio que enfim, né? E, no entanto, o Brasil é super religioso. O Brasil a gente não faz topless na praia, que nem europeu, que é, né?
A gente é super sexualizado. Tem que levar em Super. conta que os A europeus gente- também, as mulheres fazem, mas eles não estão muito aí para as mulheres que estão Então, nessa. exato, porque eles não parecem, e aqui eu tô na empiria absoluta, eles não parecem ser tão sexualizados quanto os brasileiros, né? Que é um país católico e agora muito evangélico, assim, majoritariamente, né? Tem, obviamente, outras religiões também, mas que a religião tá sempre controlando a coisa ali, né? O desejo e o sexo. E aí tem o funk, e aí tem o carnaval, e aí a gente usa um biquíni minúsculo, mas tá de biquíni. Olha, eu acho que funk e companhia é, na realidade, uma forma de histeria concentrada na fase oral. É só Não achei falar. que ele ia chegar nesse lugar. A gente falou de Freud o tempo inteiro. Não. Eu acho que é uma forma de histeria concentrada na fase oral e é só isso. É um fenômeno muito difícil, pelo menos pra mim. E você sabe, né? O funk é super estudado na academia, mestrados, Revolucionário. doutorados, né? No sentido... E tem aquela questão que fica, ele é libertação do desejo feminino ou ele é objetificação ainda maior do corpo feminino? E aí tem uma briga enorme, uma autofagia, né? Olha, eu acho que tem coisas que a academia não devia se meter. Numa delas é o sexo. Só atrapalha. Só atrapalha. Anti-Foucault. Inclusive porque na academia, a academia é uma instituição tal que tende a deixar a moçada broxa. Então, tudo, sabe? Falando de sexo o tempo inteiro. Experimenta fazer sexo na academia para ver o que te acontece hoje em dia. Eu fiquei sabendo de uma história muito recente de uma universidade frequentada por nós, de um caso de uma menina que tinha saído com o professor e estava sendo perseguida pelos colegas. Perseguida. Porque a gente está elaborando essa pauta, né, da juventude conservadora, que é uma coisa meio empírica ainda, meio teórica, mas... não tem muito material sobre Não isso. tem muito material, mas esse é um exemplo. É um exemplo que chegou a mim de uma pessoa que convive lá também horrorizada, assim, com as coisas que virou uma verdadeira caça às bruxas. Mas o que queria, depois que o mundo foi entregue aos puritanos e suas descendentes feministas, o que você queria que ia acontecer? Claro, uma menina que sai com o professor, ela vai ser perseguida porque, na realidade, está traindo todas as causas. Você está falando de puritanismo, não daquela burguesia puritana. Não, mas os Estados Unidos exportou a cultura, a Coca-Cola e o puritanismo. Não precisa ser religioso como o puritano, mas repressivo, entendeu? Repressivo. A esquerda hoje brasileira ela é tão repressiva quanto a americana. É uma esquerda que reprime costumes. Sobretudo os conservadores. Na realidade, ela só quer encontrar um nicho para continuar ganhando dinheiro, que nem todo mundo. E para terminar, Pondé, sexo ainda é tabu? Só para as pessoas que têm sorte. Puta, nessa eu vou concordar. Ele é meu amigo.